E antes de qualquer coisa, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar para que essa família venha crescer. E eu resolvi fazer o vídeo hoje aqui no meu quarto, na minha cama. Tá muito frio, aí onde vocês estão tá frio. Nossa, está muito frio, muito frio. Tô até com o casaco do marido, porque tá muito frio o negócio aqui. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Bem, eu tenho 31 anos e a minha mãe fala que desde o meu nascimento já não foi muito fácil as coisas. Porque ela conta que ela descobriu a gravidez de mim com 5 meses. Que as regras dela não atrasou. Então ela não desconfiava que ela estava grávida. Por fim, um belo dia ela passou mal e foi parar no hospital e chegando lá ela descobriu que estava grávida de mim. Para surpresa dela, ela já estava com 5 meses. Aí quando eu nasci, ela falou que ela teve uma gestação normal, desde que descobriu que foi uma gestação normal. E quando eu nasci, ela falou que eu nasci prematura de peso. Então eu tive que ficar um tempinho internada no hospital, porque além de eu ficar internada, eu não ganhei o peso. Eu perdi, eu já nasci com pouco, ainda perdi o que eu nasci, então eu fiquei internada. E minha mãe fala que até 1 ano de idade a minha vida foi assim. Eu vivia mais no hospital do que em casa. Mas depois, graças a Deus, as coisas mudaram. E eu morava no Vilar dos Teles. E até que a gente teve uma vida bem legal, sabe? Bem legal mesmo. E quando eu fiz 14 anos, a gente se mudou. A gente foi pra Belford Roxo. Que tem parente meu que até mora lá até hoje. Um beijo pra vocês. Minhas amigas também moram em Belford Roxo. E quando eu fui pra Belford Roxo, eu tava com 14 anos de idade. E foi onde a minha vida realmente começou, sabe? Porque enquanto a gente é criança, a gente vive muito pra brincar e tudo. E aí, a minha mãe, ela se converteu e a gente ficou indo pra igreja. Mas sabe assim, eu ia pra igreja porque a minha mãe ia. Mas eu não tinha tido realmente um encontro com Deus, nada disso. Até que, quando eu fiz 15 anos, eu tive realmente um encontro com Deus e eu aceitei a Jesus. E a minha vida, assim, ela foi bem legal, sabe? Bem legal mesmo. E aí eu comecei a namorar, tive um relacionamento de 5 anos. E a gente acabou e terminou, não deu certo. E sabe quando você acha assim, caramba, a minha vida não tá indo legal, porque a gente tinha todo um planejamento de vida e de repente caiu por água abaixo. Só que junto com essa tristeza que eu tive de um relacionamento, veio a chegada do Daniel, que é o meu primogênito. É uma longa história, é meu primogênito, não é meu primogênito, mas ele é filho do meu irmão. O meu irmão, ele teve um relacionamento e ele foi casado. Não vou entrar muito em detalhes, mas no meio desse casamento eles acabaram terminando. E o Daniel estava por volta de 8 meses, de 8 para 9 meses, quando eles terminaram. E aí o meu irmão ficou meio louco da cabeça, sabe? Esse término do casamento dele. E eu vivi muito apegada com o Daniel, sabe? Porque ele chegou numa época que eu tava muito triste, as coisas não estavam dando muito certo. E de repente o Daniel veio pra brilhantar a minha vida, sabe? Me dar um pouquinho mais de alegria. E aí eu tava com 20 anos quando o Daniel chegou e eu comecei a trabalhar. Minha amiga Carla, ela começou a trabalhar no mercado. E ela falou assim, Sandrinha, vamos trabalhar lá, não sei o que. E eu fui pra trabalhar. Eu tinha, como eu já disse, eu tinha terminado um relacionamento. E eu fui pra trabalhar. Meu primeiro emprego com 20 anos de idade. E eu amei o emprego, sabe? Era tudo muito novo pra mim. Lá eu conheci uma pessoa e mais uma vez eu me frustrei. Um belo dia, eu sentada na minha sala, tava eu, a minha mãe, a minha amiga, a minha tia Cota, tudo na sala assistindo televisão. De repente, meu telefone toca e eu atendo achando que era a pessoa, né? Aí eu falei, oi amor, tudo bem? E aí eu escuto uma voz de uma mulher, ela falou assim, não está nada bem. Eu falei, ué gente, quem é que tá com o telefone dele? Aí ela falou assim, a noiva dele. Aí eu falei assim, eu não acredito nisso. Aí ela falou assim, olha, eu tô atendendo esse telefone porque eu sei que você não sabe que ele é comprometido. E assim, o meu mundo caiu nessa hora. Eu falei, meu Deus, mais uma vez. E
Eu peguei, desliguei o telefone, liguei pra ele e ele falou que pediu desculpa, mas falou que ele acabou se envolvendo demais, ele não achou que ia tão adiante. E aí, acabando, eu fui pro meu emprego no dia seguinte, pedi conta, porque não dava, né? A gente trabalhava no mesmo lugar. Só que o meu gerente pediu pra mim ficar mais um mês de aviso prévio. E eu fiquei, passou isso, eu saí dali. E aí, sabe, gente, é algo muito estranho você ter uma vida tão boa. Até os meus 20 anos eu não sabia o que era tristeza, vamos dizer assim. A minha mãe e meu pai, eles tinham um casamento muito bom, pelo menos meus olhos. Eu tive uma infância e uma adolescente onde eu não via meu pai e minha mãe brigar, eu não via essas coisas. Se eles brigavam era dentro do quarto deles, mas eles não deixavam transparecer, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a ser jovem, começou a vir uns problemas. E aí, eu já com 20 anos, saí desse serviço, terminei com esse menino, acabei me envolvendo com outra pessoa, mas também não deu certo. Até que, nesse período de 20 anos até os meus 22 anos, a minha mãe e meu pai eles começaram a brigar bastante. E aí começou a ter brigas dentro de casa, eu e meus irmãos vendo. E a minha mãe pegou, arrumou um serviço e ela foi trabalhar e eu fiquei na responsabilidade de cuidar do Daniel, que na época estava com 9 meses, e do meu irmão, que é especial, que na época estava com uns 13, 14 anos mais ou menos. E a minha mãe, ela trabalhava de segunda a sexta, ela ia na segunda para o trabalho e só vinha sexta-feira para casa. E a gente estava tendo uma vida normal, pelo menos para mim era normal. Nesse meio termo de 2 anos, dos meus 20 até os 22, a minha mãe e meu pai, eles começaram a brigar e se separar. Eles se separaram umas 3 vezes nesse meio termo, uns 2 anos mais ou menos. Eles se separaram. Até que um dia o Daniel já estava com 3 aninhos. A gente sofria bastante, sabe, com esses términos da minha mãe e do meu pai. Mas até que o negócio ficou bem mais difícil. Quando o Daniel fez 3 anos, que foi em junho, a minha mãe pegou e foi morar com a minha avó. Porque aí meu pai se separou, só que minha avó morava na casa de trás. A gente morava na frente e minha avó atrás. Minha mãe pegou e saiu de casa e foi morar na casa da minha avó. E ela já estava um tempinho morando lá, coisa de 1, 2 meses mais ou menos. Passou esse tempinho assim morando com a minha avó e as coisas eram normal pra gente. Até porque eles já tinham se separado e voltavam. Na minha cabeça eu falava assim, se separou, mas daqui a pouco vai voltar. Até que um dia o meu pai chegou transtornado em casa e chegou muito doido mesmo. E eu me lembro que ele quebrou a pia da cozinha com uma garrafada que ele deu de cerveja. E eu vi, caramba, o negócio tá bem complicado mesmo. E eu tinha conhecido uma pessoa, eu tava tão assim no meu mundo que eu ia para festas, eu ia sair, porque a minha mãe trabalhava, meu pai também, a minha mãe me dava dinheiro e eu só queria saber de ir para festa. E eu acabei conhecendo uma pessoa no baile. E eu levei, meus pais conheceram ele, na época eu estava com 22 anos e ele tinha 45. E tava me fazendo muito bem, era uma pessoa, sabe, que me botava muito pra cima, me ajudava demais. E nesse dia que meu pai chegou transtornado, eu lembro que eu liguei pra ele e eu falei, tá acontecendo alguma coisa, porque eu vivia tanto em festa que por eu começar a ver meu pai e minha mãe brigar muito, eu quis fugir daquele lugar, sabe, porque não era um ambiente que eu tava acostumada. E eu quis fugir daquele lugar. Então, pra mim, quanto mais festas eu ia, quanto mais eu ia curtir a noite, pra mim era melhor pra esquecer aquele momento que a gente vivia. E até que chegou num dia, numa sexta-feira, que minha mãe tava vindo pra casa e foi nesse dia que tudo começou. Ela chegou e meu pai chegou gritando. E ela foi pra casa da minha avó, que ela tava morando com a minha avó, e eu só escutava os gritos no corredor pra ver minha avó. E aí eu não entendi nada. Meu pai entrou dentro de casa, ele gritando e quebrou a pia. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Nisso, a briga foi feia e não teve, assim, agressão. Isso não teve, foi discussão.
dia seguinte, a minha mãe me falou assim, eu vou passar um tempo fora. E se vocês escutar barulho é porque as crianças estão acordadas, estão lá na sala. Então, assim, eles ficam muito falando. Então, se escutar qualquer barulho é eles. Voltando ao assunto, ela me chamou no dia seguinte e falou assim, eu vou passar um tempo fora. Pelo menos para esfriar um pouco tudo isso. E para acalmar um pouco os ânimos, eu vou passar um tempo fora. E para mim foi assim, minha mãe vai passar um tempo fora e vai voltar. E aí, passou uma semana e ela me ligou e falou assim, Sandrinha, eu não vou voltar mais. Eu só vou voltar para pegar o Matheus, que é o meu irmão especial. Ela falou assim, vai ficar muito difícil para você cuidar do Matheus. E o Daniel não dá para pegar agora porque eu tô num lugar novo, não me falou aonde ela tinha ido. E uma semana depois ela pegou meu irmão. E foi bem difícil para mim, porque a gente nunca tinha se afastado, não. E aí ela pegou meu irmão e foi embora. E aí a gente só se falava por telefone. Mas eu não sabia onde a minha mãe estava. E depois de um tempo ela contou que ela tinha vindo parar em Minas. E desse dia as coisas só foi piorando. O meu pai, quando ele era mais novo, ele era usuário de droga, mas assim, era coisa muito pouca que ele usava. Tanto é que quando ele descobriu que minha mãe estava grávida, ele parou, porque ele se cismava que ia causar alguma coisa em mim. Mesmo sem saber que ia ser. E ele começou a entrar nesse mundo. E era muito difícil a gente ver meu pai lúcido em casa, sabe? Quando ele não estava usando droga, ele estava bebendo. Por estar longe do Matheus, que é o meu irmão, a gente nunca tinha ficado longe dele. A minha mãe não, minha mãe trabalhava fora, ficava uma semana fora, mas meu pai nunca ficou longe da gente, só quando eles se separaram mesmo. Mas mesmo assim ele sempre estava lá em casa. E de repente ele ficou longe do Matheus, sem saber aonde o Matheus estava, onde minha mãe estava. Então eu acho que ele não soube lidar com a separação e a perda do filho dele. Então assim, a gente começou a passar muitos momentos difíceis. E ele e meu irmão brigavam muito. E porque meu irmão também não aceitava, minha mãe ter ido embora. E ficou eu, Daniel com 3 aninhos. E eu achava assim, caramba, cara, tô vivendo uma vida que eu nunca me imaginei passar. E de repente, aquele relacionamento que eu tava com um homem de 45 anos, a gente viveu um tempo. E eu descobri que eu tava grávida. Aí eu falei, agora as coisas vão melhorar, né? Eu fiquei numa felicidade que só quando eu descobri da gravidez. Eu lembro que eu comprei uma roupinha escrito sou do vovô pro meu pai e sou do papai pro meu ex-namorado. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, finalmente alguma coisa boa tá começando a acontecer. E um dia, quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava com 4 semanas e meia. Ou seja, eu tava com um mêsinho e pouco. Eu fiquei mais ou menos uns 15 dias sabendo, depois que eu já sabia da gravidez. Eu fui almoçar na casa de uma amiga minha. E chegou lá, eu falei pra ela, nossa, hoje eu tô com uma cólica estranha. E ela falou assim, amiga, isso é normal. No comecinho da gravidez é assim mesmo. Peguei, fui pra casa. Meu ex-namorado pegou, foi pra casa dele. Ele morava em Niterói na época, ele foi embora e eu fiquei em casa. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, pai, nossa, pai, eu tô com uma cólica esquisita. Aí ele foi na casa de uma vizinha, que ele tinha ido pra rua, chegou na casa dessa vizinha, ela era enfermeira, ele falou, e a Sandra tá sentindo uma cólica estranha. Ela falou assim, isso é normal. E eu fiquei com esse é normal na cabeça. No dia seguinte de manhã eu acordei, quando eu fui no banheiro eu vi que eu tava com sangramento.
Aí eu peguei e falei com meu pai, pai, eu tô sangrando. Liguei para uma amiga minha e falei com ela. Nisso, meu tio Marcelo me pegou, me levou, foi meu tio Marcelo, minha tia Cota e essa amiga minha. E a gente pegou e foi pro hospital. Chegou lá, a enfermeira pegou, me examinou e falou, calma, não precisa ficar nervosa não, o colo do útero tá fechadinho, não precisa se desesperar. E eu com aquela cólica e aquele sangramento pouco, ela me botou no soro e me deu um remédio. Nisso eu peguei e eu com aquela cólica, eu falei, gente, o que tá acontecendo? E eu ligando pra ele direto, chegou lá fora, a minha amiga continuou ligando pra ele, nada dele atender, pra eu falar que eu não tava legal. Passou mais ou menos umas 2 horas que eu tava no hospital lá, tomando medicamento. Daqui a pouco eu senti uma dor muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. E eu falei pra enfermeira pra chamar a doutora, porque eu não tava aguentando, eu tava sentindo muita dor. E quando a enfermeira saiu, eu lembro que eu senti uma pressão assim, e eu comecei a sangrar muito. E eu comecei a chorar, a ficar nervosa. Nisso a enfermeira, a doutora veio e eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa. Aí ela pegou, ela falou, calma que eu vou te examinar. Quando ela me examinou, ela viu que tinha descolado, no caso, né? Não tava mais fechadinho, o colo do meu útero estava aberto. E aí ela falou assim, calma que eu vou bater uma outra pra saber. Quando ela bateu a outra, ela viu que eu tinha perdido o neném. Nossa, foi... Às vezes as coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende de imediato. E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E eu comecei a chorar, eu fiquei nervosa. Eu falei, meu Deus, eu queria tanto essa criança. Sabe, é porque eu via uma nova vida pra mim e pro Daniel. E eu liguei pra ele, nada dele atender, fiquei internada naquele dia. E quando foi de madrugada, ele apareceu. Falando que o celular dele estava descarregado, porque ele estava trabalhando e ele não podia atender. Voltamos, a gente teve um imprevistozinho, porque esse daqui ontem caiu. Aí agora saiu a casquinha do machucado, ele fez um drama danado, né? Aí agora tá aqui. Vida de mãe, né? Faz parte, agora ele vai estar aqui no meio do vídeo. Fala oi, pessoal. Então, como eu tava falando, gente, aí ele veio com as desculpinhas dele, de que ele tava trabalhando, que o celular dele tinha descarregado, que não sei o que. Desculpas. Mas a gente continuou levando o relacionamento. Até que um dia eu tava na casa da minha amiga e a gente resolveu fazer um almoço juntas. E a gente foi lá pra casa dela. Aí tá a gente conversando e tal. Tinha almoçado, já tava de tarde. E a gente tudo lá no sofá almoçando, conversando. E de repente ela fala assim, e aí amiga, o casório sai quando? Aí eu falei assim, ah, não sei. Aí ele falou assim, ah, o mais breve possível. Aí ela pegou e falou assim, isso aí, daqui a pouco vai me abandonar, mas você não vai pra longe não, né? Aí ele falou assim, ah, eu tenho que ir, porque ele tinha uma loja lá em Niterói, então ele tinha que morar lá. E aí ela virou e falou assim, e o Daniel não vai mais brincar aqui, a tia vai ficar com saudade. Falou assim. Aí ele virou e falou assim, mas eu não vou levar o Daniel, não. O Daniel é responsabilidade do pai dele, não é da Sandrinha. E na hora minha cara mudou, sabe? Mudou na hora minha cara. E a gente foi pra casa e eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça. Aí passou, ele foi embora. Quando foi na outra semana ele veio e eu com aquilo na cabeça. E eu falei assim, ué, a gente não vai levar o Daniel? Aí ele falou assim, não, o Daniel é responsabilidade do teu irmão e não sua. Aí eu falei assim, mas eu não vejo o Daniel como meu sobrinho. A vida toda foi eu e ele. E aquilo já foi um ponto negativo, sabe? Eu já tava triste porque ele não estava comigo quando eu perdi o neném. E, tipo assim, parecia que a gente tava levando, empurrando o relacionamento. E aquilo ali foi a gota d'água. Até que eu virei pra ele e falei assim, ó, não dá mais. Chega. Aí ele falou assim, não, mas não tem problema não. Por que você tá terminando? Eu falei, porque não dá mais. A gente tem pensamentos diferentes. E não dá. E aí, gente, eu fiquei muito mal, porque, sabe, era como se desde a ida da minha mãe,
é que ela foi embora, nada dava certo, sabe? Nada. E meu pai cada vez mais se afundando e eu não sabia como ajudar ele. E eu comecei a, sei lá, desacreditar das coisas, sabe? O que me dava força era eu olhar pro Daniel, que era um serzinho de 3 aninhos, e ele precisava de mim. E tudo que eu fazia era por ele. E quando as coisas estavam muito difícil, eu olhava para ele e eu falava, calma, vai ficar tudo bem. E um belo dia, eu não vou entrar muito em detalhes, que um dia eu conto com mais detalhes essa história para vocês. Eu conheci o Fabiano, que é o meu esposo. E sabe assim, um relacionamento que você não dava nada por ele? Parecia nem que a gente ia adiante, foi eu e ele. Primeira vez que a gente se encontrou não deu muito certo. E só que a gente pensava muito igual nas coisas, a gente era muito igual no pensamento. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nele foi quando eu falei dele do Daniel. Eu falei pra ele que eu tinha um sobrinho, mas que eu considerava meu filho. E o Daniel, desde que aprendeu a falar, o Daniel nunca me chamou de tia. Meu sonho era ter um sobrinho. Quando eu soube da existência do Daniel, eu fiquei louca que eu ia ser titia. Mas desde que o Daniel começou a falar, como ele começou a falar, ele já não tinha a presença da mãe dele, que a mãe dele tinha ido embora. Eu também não vou entrar nesse detalhe. Então, desde que o Daniel começou a falar, ele me chamava de mãe. Mãe, eu falava, não, titia. E ele falava mãe. A minha mãe era avó, meu pai era avô, mas eu era mãe. Ele só sabia me chamar de mãe. Até que o Claudinho, meu irmão, começou a namorar depois. Foi até com a minha amiga que ele começou a namorar. E ele também chamava a minha amiga de mãe. E depois ele parou de chamar e passou a chamar de Dinda, que ela, além de ser amiga minha, ela era madrinha dele. E começou a chamar de Dinda, e ele não chamava de tia, só chamava de mãe. Daniel já estava com 3 anos de idade e me chamava de mãe. E eu lembro que teve uma vez que eu fui conhecer meu sogro e minha sogra, que são meus sogros atuais, e eu cheguei na casa deles e eu levei Daniel comigo. E o Daniel começou, mãe, me chamando de mãe pra lá e pra cá. E quando eu fui embora, o Fabiano pegou e falou assim, meu pai não acreditou que o Daniel é seu sobrinho, não. Ele acha que é teu filho. Ele fala que você tá me enrolando. E eu peguei e falei, vou enrolar pra quê? Ele é meu sobrinho, mas eu crio. E o que mais me fez ficar apaixonada pelo Fabiano foi porque desde quando eu falei pra ele que o Daniel era uma prioridade pra mim, que aonde eu fosse o Daniel iria comigo, ele falou, tudo bem, ué, não ligou. E aí a gente começou a sonhar juntos, falar de casamento, falar de como seria. E de repente a gente começou a planejar casamento. A gente viu o salão, eu fui ver vestido, eu fui ver tudo e, sabe, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Até que um dia eu liguei pra minha mãe falando com a minha mãe no telefone e ela falou assim, não, tudo bem, eu vou e tal, porque já tinha 1 ano que a minha mãe tava pra cá, pra Minas, e eu não via ela, só por telefone. Até que um belo dia ela pegou o telefone e ela falou assim, Sam, eu não vou pro teu casamento. E eu falei assim, como assim? Aí ela falou, eu não vou porque eu não sei como é que seu pai vai reagir. E, gente, eu lembro que foi a pior coisa que eu escutei na vida, sabe? E o Fabiano naquele dia tinha ido lá pra casa e eu falei pra ele, a minha mãe não vai vir. E ele falou assim, amor, calma. Eu falei, não, eu não vou. Eu não vou fazer uma festa de casamento porque vai ser uma tristeza pra mim. Todas as vezes que eu for ver a filmagem do meu casamento, todas as vezes que eu for lembrar, vai ser uma tristeza pra mim porque minha mãe não vai estar lá. E eu não quero. E eu comecei a falar que eu não ia. Que se eu fosse casar, eu ia casar no civil, mas eu não queria mais festa de casamento. E eu lembro que o Fabiano falou assim, calma, amor, vamos deixar na mão de Deus. E aí o tempo passou e a gente não casou. Eu fui deixando pra lá, não era mais algo que eu me importava muito. Acabou que eu e o Fabiano já não tava muito na igreja. A gente
ficava mais em casa do que ir para a igreja. Eu estava trabalhando, ele trabalhava e não tinha tempo. Quando a gente se encontrava, a gente saía. E as nossas saídas eram para parque, para shopping, porque a gente tinha o Daniel. Então, as nossas saídas eram essas. E eu acabava que eu levava minha cunhada, que a irmã dele era pequena na época, estava com 10 anos. E para onde a gente ia, a nossa diversão era eu, ele, Daniel e a Bia, que era a irmã dele. Então, eu não ia muito para a igreja, mas eu acabei me afastando, sabe? Eu só não falava que eu estava me afastando, mas acabou que a gente se afastou. E com a gente se afastar, a gente começou a ter relações e nisso veio a Emily. E veio aquele medo de eu perder ela, sabe? Eu ficava com muito medo, eu falava, meu Deus, será que eu vou perder essa também? Mas para honra e glória no nome do Senhor, hoje a minha filha tá aí, vai fazer 7 anos de idade. E, gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Só que não foi tão fácil. Eu e Fabiano, a gente ia morar lá na minha casa, porque a gente tinha uma casa na Vila Paulina, mas estava muito perigoso Vila Paulina, e ele falava, Sandrinha, aqui não dá pra gente morar aqui. Até que o vô dele deu uma casa pra gente, só que a casa precisava fazer muita coisa. E eu falei aí ele falou assim, Sandrinha, então o pai dele resolveu trocar de casa com a gente. Foi pra casa que o avô dele deu e a gente foi pra casa que era dos pais dele. Lá era só pintar, botar um piso no banheiro, coisas assim simples. E só que mesmo assim não dava pra gente ir de imediato. Então eu fiquei morando dentro da minha casa grávida, até que um dia eu acordei de madrugada, eu dormindo, o Daniel pegou e acordou pedindo água. E na hora que eu levantei, eu vi uma pessoa no corredor da minha casa, deitada. E eu falei assim, meu Deus, quem é essa pessoa? E eu fiquei desesperada na hora. Quando foi de manhã, eu liguei pro Fabiano. O Fabiano pegou e foi lá pra casa. E o meu pai colocou um homem dentro de casa. Assim, mas foi só naquele dia. Eles estavam bebendo e lá eles cheiraram dentro de casa. E eu falei, gente, não dá mais pra mim ficar aqui. E eu fui morar com a minha amiga. E ali foi onde meu pai mais se afundou de novo, porque ele já não tinha eu e o Daniel dentro de casa. Por mais que a gente morava perto, ela morava numa esquina e eu na outra. Mas ele ficou muito pra baixo. Até que um dia, eu fiquei uns 2 meses morando com a minha amiga. Mas eu ia todos os dias lá no meu pai. Até que um dia ele virou pro Fabiano e falou assim, eu sinto muita falta da minha filha dentro de casa. Será que se eu parar com essas coisas, ela volta pra dentro de casa de novo? E eu falei pra ele que se ele parasse com aquilo, eu voltava. E ele parou. E eu voltei pra dentro de casa. Ali eu fiquei mais 2 meses. E depois a gente pegou e foi embora. Porque aí eu fui morar com o Fabiano. Mas mesmo assim, todo final de semana, meu pai tava na minha casa. Até que eu tenho muito a agradecer a minha sogra. Nossa, como ela me ajudou. Ela foi uma mãe pra mim. Enquanto a minha tava longe. Mas a minha mãe nunca deixou de ser presente. Nunca. Ela tava presente, ausente assim fisicamente, mas assim, ela me ligava todos os dias, ela perguntava como que eu tava todos os dias. Então assim, mas no momento em que a gente vai ganhar neném, a gente quer ter o quê? A nossa mãe do lado. Não vem falar pra mim que a gente quer ter marido, que a gente não quer ter marido, a gente quer socar a cara deles nesse momento. A gente quer a nossa mãe do lado. E eu não tive, mas em todo momento eu tava com a minha sogra ali do meu lado, em todos os momentos. E a Emily nasceu e a minha mãe não pensou em como meu pai reagiria e como seria, ela apareceu. E quando eu tive alta, que eu fui pra casa, no mesmo dia que eu tive alta, minha mãe tava vindo de Minas pra ficar o meu resguardo. Ela ficou 1 mês comigo. E foi assim maravilhoso. Graças a Deus ela e meu pai se viram, porque meu pai vivia lá em casa, se viram e graças a Deus não houve nada. Mas eu sentia muita falta da minha mãe, muita falta. Até que um dia